E fala família Palmeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras de Arte. Hoje vamos reagir aqui a ESPN para ver o que eles estão falando aqui do Palmeiras, né, que vai jogar agora contra o Santos dia 15, né, e vai fazer todos os esforços para ter o Flaco Lopes e ter o máximo de jogadores disponíveis possível. E vai fazer muitas mudanças agora para esse jogo, devido à quantidade de desfalques por cartão, por lesão e por convocação. Então, sem mais delongas, aqui bora pro vídeo. Até pensar no Paulistão, não é, Vinícius? Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. Quem esteve presente no sorteio da Federação Paulista de Futebol foi o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, que falou sobre o planejamento do Palmeiras e também sobre os desfalques no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos, jogo adiado da 13ª rodada. O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, depois de 2 dias de folga. O Abel Ferreira vai montando esse quebra-cabeça para enfrentar o Santos no sábado, jogo na Vila Belmiro. São 12 desfalques, contando os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho, o Lucas Evangelista e também o goleiro Everton. Por isso, o Palmeiras trabalha para tentar contar com o Flaco Lopes, que vai disputar um amistoso defendendo a seleção da Argentina na sexta-feira contra Angola em Luanda. Ele vai retornar ao Brasil no sábado. O Palmeiras vai fazer uma avaliação, mas espera contar com o jogador pelo menos no banco de reservas nessa partida contra o Santos. Vamos acompanhar então o que falou o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, sobre o planejamento do Palmeiras, que tem final da Libertadores no final do mês, e também sobre essa data FIFA, os desfalques do Palmeiras para esse jogo tão importante contra o Santos no sábado. Não acredito que a gente deva culpar exclusivamente a CBF. Isso é uma culpa de todos nós, de todos os clubes, também da instituição da CBF, né? Nós precisamos zelar, cuidar para que isso não venha a se repetir. Tanto que a CBF se mostrou consciente dessa condição e mudou o calendário todo para 2026. Então a gente precisa buscar isso a todo ano. Mais uma vez, isso é culpa nossa, de todos os clubes, de que também não trabalham juntos para que esse campeonato seja o mais equilibrado possível. Detalhe, né, Bruno? Esse jogo contra o Santos da 13ª rodada, a CBF adiou todos os jogos dos times que estavam disputando o Mundial da 12ª. Aí o Palmeiras chegou até a fase de quartas de final, não tinha tempo para jogar contra o Santos, então essa rodada também foi adiada e aí teve que ser disputada nesse momento na data FIFA e coincidiu ainda com muitos desfalques do Palmeiras, o Alan, que está suspenso pelo terceiro cartão, o Alan pelo cartão vermelho contra o Fluminense, o Andréas Pereira pelo terceiro cartão amarelo. Então são muitos desfalques e o Palmeiras vai trabalhar isso nessa partida contra o Santos, mais uma vez repetindo, tentando contar com Flaco Lopes, que vai defender a seleção da Argentina na sexta-feira. Problemão para o técnico Abel Ferreira nesse jogo contra o Santos na Vila. Bruno. A Argentina joga em Angola contra a seleção local na sexta. O rival Corinthians, mas tem, claro, um Paulistão para jogar no ano que vem. Mas antes disso, tem Brasileiro, tem Libertadores. Vinícius. Bruno, a preocupação com o Brasileirão ainda está longe, porque o Palmeiras aí está na briga pelo título brasileiro com o Flamengo e também na disputa pela Libertadores com o rubro-negro carioca. Então, Paulistão só no ano que vem, Palmeiras preocupado e muito com o próximo jogo, inclusive contra o Santos, sábado na Vila Belmiro, por conta dos desfalques. São 12 desfalques contando os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Lucas Evangelista e o Paulinho, o Everton, que também já está fora um bom tempo da equipe, e 10 novos desfalques para o técnico Abel Ferreira em relação ao último jogo. 2 jogadores que estão suspensos, o Alan e o Andréas Pereira, e 7 que estão defendendo suas seleções nessa data FIFA. O Palmeiras vai fazer de tudo para trazer esses jogadores para essa partida no dia 15, já neste sábado. É o caso do Flaco Lopes, que vai defender a seleção da Argentina contra Angola em Luanda. Então o Palmeiras espera contar com o jogador pelo menos no banco de reservas nessa partida de sábado, e os outros no jogo de quarta-feira que vem contra o Vitória, jogo no Allianz Parque. O Palmeiras também vai trabalhar para trazer todos os jogadores nessa partida de sábado, valendo aí nessa briga pelo título brasileiro. A principal preocupação do técnico Abel Ferreira para esse jogo de sábado está no meio-campo, porque
muitos jogadores estão fora dessa partida, nessa função, camisa 8 ali de volante, não tem Emiliano Martínez, não tem Andrés Pereira e também o Lucas Evangelista. Então tem só o Aníbal Moreno e ele deve fazer aí mais uma vez colocando, né, fora de função o Fux jogando ali no meio campo. O Fux foi bem nessas duas funções na partida contra o Juventude e as duas partidas que ele atuou improvisado nessa função, ele foi muito bem, então deve usar novamente o Fux nessa função. São muitos problemas para escalar o time. Difícil também escalar o banco de reservas nesse jogo de sábado. Vai quebrar a cabeça o Abel Ferreira. Palmeiras então brigando pelo título com muitos desfalques no jogo de sábado na Vila Belmiro. Bruno. Esse foi o problema para o Endrick. Muita gente começou a comparar ele com o Romário, com o Pelé quando começou novinho, pela idade, né? Não pelo potencial, longe disso, mas a idade, né? A estreia, muito jovenzinho. Aí puxaram também que o Edu dos Santos também começou muito jovem, a idade parecida. Aí ele entra e tem uma estrela muito grande, faz gols, mas sempre entrando nas partidas. Então era aquele momento do Endrick, campeão brasileiro no Palmeiras, naquela arrancada do Palmeiras que superou o Botafogo, que estava com a vantagem enorme, ele foi muito protagonista na reta final. Então, a empolgação do brasileiro, né? Todo mundo já colocou. Tá aí, novo fenômeno, novo craque, novo jogador. E um peso muito grande para o garoto. Ele já estava vendido, né? Ele ficou no Palmeiras para cumprir ali aquela coisa de completar os 18 anos para poder ir para o Real Madrid. E a gente sabia que chegando lá, as coisas mudam, né? Vai ainda ser lapidado, vai ser moldado. Foi assim com o Vinícius Júnior, com muitos outros atletas. A concorrência maior para ele, principalmente depois que o Mbappé veio também, ficou mais complicado ainda. Ainda teve um outro atacante ali que me fugiu o nome, que estava no Mundial, que jogou Gonçalo. pelo Real Madrid. Acho que é o Gonçalo. É esse aí mesmo. Que também começou a fazer gols, começou a se destacar, jovem também. Então ficou difícil para ele. Aí começou também a ter aquelas coisas, o extracampo, já aparecendo algumas outras notícias. Isso começa a atrapalhar, desgastar um pouco a imagem. Enfim, um peso muito grande que eu acho que às vezes é depositado ou já se faz comentários que eu acho que é precoce. São atletas de 18, 19 anos que ainda tem que maturar, tem que rodar, né? Tem que viver mais para as pessoas já cravarem e dizer que o novo fenômeno já é o titular da Copa. E tem jogador jovem que às vezes essa pressão ela vai ao contrário, né? Para alguns que também não é toda hora que aparece. Aparece talentos, mas eu digo assim, estilo Ronaldo Fenômeno, o próprio Neymar, que dá uma sequência, mesmo com toda a cobrança, com toda a pressão, não é toda hora. Tanto é que esses caras viraram o que viraram. Acho o Endrick bom jogador, com possibilidades de se tornar um grande jogador. Ele é muito bom jogador, mas com um caminho longo pela frente. E acho que o espaço para ele diminuiu muito na seleção, diminuiu demais. O próprio Vitor Roque, com um movimento contrário, volta para o Brasil, comprado pelo Palmeiras, que vendeu o Endrick, acabou sendo ótimo para o Vitor Roque. Mas lembra quando o Vitor Roque chegou? Muita gente, todo mundo, que investimento foi esse? Nossa, muito dinheiro, não vai render isso. Gerou muitas dúvidas até chegar o Vitor Roque de hoje, que é um dos destaques do Palmeiras, ou se não, o grande destaque no campeonato, recebe a oportunidade com mérito pelo que está fazendo hoje no Palmeiras, mas está aqui, está jogando, estamos vendo, né? E o Abel entendeu um posicionamento diferente do que ele vinha jogando antes, que não se destacava. Estou fazendo uma comparação porque são jogadores, um está no Palmeiras e o outro saiu do Palmeiras para um movimento diferente de uma Europa, que a cobrança e a competitividade é muito maior para ele, jovem. Então aconteceu o que aconteceu. Acho que hoje o Vitor Roque está na frente dele. O próprio Ancelotti, na convocação, falou do Pedro e não falou dele.
veio dar essa entrevista porque foi perguntado depois, mas no dia da convocação, ele destacou o nome do Pedro, que se não tivesse quebrado o braço, poderia estar na lista. E observa para a próxima. Então, acho que tem muitos jogadores na frente do Endrick, e eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente, tem todas as condições de jogar, maturar, melhorar, ganhar experiência e estar numa outra Copa do Mundo. Ô Zé, a gente não sabe o que aconteceu ali no bastidor da Copa América. A Copa América do ano passado nos Estados Unidos, né? Mas fato é que a gente imaginava que o Dorival fosse utilizar o Endrick muito mais do que acabou utilizando. Sim. Você acha que o Dorival desistiu rápido demais? Muito mais, não. Nos jogos que ele deveria colocar o jogador menino, não colocou. E colocou contra o Uruguai, né? Foi colocar na partida mais decisiva. Que era... você vai lá e decide o jogo agora. Numa posição que ele não joga muito, né? De costas para os zagueiros, ele jogou... Ele não é muito assim, ele é o cara que se movimenta e vem de frente para aproveitar a potência dele, a velocidade, a força que ele tem justamente para dar o tapa e chutar, né? Então teve dificuldades. Eu não acho, nem vejo a questão da Copa América. Você acha que é mais não aproveitamento no Real Madrid? Ou pouco aproveitamento, que lembrando, mesmo com o Carlo Ancelotti, embora o Endrick de vez em quando ainda entrasse e ainda fez uns golzinhos, mas ele não era constante. Mas, assim, eu li, nos jogos. Eu li, por favor. Se pode até mostrar os números dele no Real Madrid enquanto você fala. Eu li, Desculpa, eu li, mas se eu estiver errado, por favor, me corrijam, eu peço para vocês. Que o Xabi Alonso já tinha falado para ele no começo da temporada que não iria aproveitá-lo. Falaram para mim, gente do clube, me disse que o Xabi Alonso jogou assim, super aberto com o Endrick, aí... procura clube na janela anterior, porque eu não vou te utilizar. E aí, o Endrick ainda tinha esperança de mudar a cabeça do Xabi Alonso, algo que não rolou. E a opção dele foi de permanecer, né? Mas aí eu acho que a questão, nós sabemos como é que funciona isso hoje, né? Que você tem um atleta e tem um staff, que muitas vezes você senta, discute, conversa, vê. Eu não sei se o staff teve a possibilidade de conversar com ele, até porque não era novidade para ninguém, né? E nem surpresa para ninguém que estaria chegando o Mbappé. Só o Mbappé. O Vinícius Júnior foi o melhor do mundo, tinha o Mbappé e muito na posição dele, ou seja, seria bem complicado ele jogar. E aí eu acho que a questão do staff de sentar, conversar, mostrar para ele novas possibilidades, entender o momento e as dificuldades que ele iria enfrentar para poder jogar, né? E jogar real. Acho que da mesma maneira que o Xabi Alonso fez com ele, o staff poderia ter feito. Não sei se foi feito ou não, é a opção dele, mas eu acho que a melhor coisa para o Endrick é jogar. Joga, vai lá, joga, mas joga e volta já olhando. A gente colocou uma enquete aqui no nosso YouTube perguntando se o Lyon é um bom destino para o Endrick e, curiosamente, 44%, a maioria dos nossos fãs do esporte, maioria dizendo que não. Sim, mas às vezes nem sempre é o clube que você deseja, é o clube que aparece. A gente não sabe quais foram os... É o que temos para hoje. Você acha um destino legal? 7º colocado no francês. Eu acho que é uma possibilidade de ele jogar, Pilhão. Neste momento ele precisa jogar. Quais foram os clubes que se apresentaram para brincar? Eu quero o Endrick, traz o Endrick para cá. Nós não sabemos, eu particularmente não sei. A gente, lendo as notícias, não é que apareceu um clube da Premier League, teve alguma coisa, mas não foi uma coisa 100%, entendeu? Real. O que apareceu foi o Lyon. Então, vem cá, eu vou joga 6 meses lá, faz um bom campeonato, joga bem e não pensa em voltar para o Real Madrid. Pense em jogar futebol. Pense em jogar, porque se ele jogar 6 meses bem, aí outros clubes terão a possibilidade. Peraí, tem um clube da Premier League que estou precisando de um jogador como o Endrick. Foi lá no Lyon, aguentou, é um jogo difícil do campeonato francês. É duro. É um jogo muito físico, né? Então, assim, ele foi bem, vem cá. Vamos trazer. O tranco ele aguenta, né? Vamos trazê-lo para... Fisicamente, o Endrick é um touro. E voltar para o Brasil? Vamos trazê-lo. Então, eu não sei... O Vitor Roque fez como o Zinho falou, deu certo. Eu não sei se, por exemplo, o staff dele iria mostrar para ele, olha, volta para o Brasil. Agora, qual é o clube que estaria disposto a pagar o que ele recebe lá aqui no Brasil? Quanto que... Nós temos... Mas, Zé, você acha que o Lyon vai pagar o salário que ele ganha no Real Madrid? Não é. Não vai. Mas aqui no Brasil... Hein, Bobozinho? Mas você acha que aqui no... do staff. Desculpa. Você acha que era mais negócio jogar no Brasil do que na França, Teto? Não, eu sou empresário do Endrick, tá? Eu sou empresário do Endrick.
Ah, vocês vão emprestar ele para o Lyon? Quanto que o Lyon vai pagar do salário e vocês vão arcar com o restante? Qual é esse salário que o Lyon vai arcar? Aí é o trabalho do empresário, nessa hora que o empresário tem que trabalhar. Opa, ô fulano, você paga tanto aí por mês que o restante o Real Madrid paga? Eu acho que para ele aparecer, se ele quer ir para a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo, ele tinha que jogar no Brasil a partir de janeiro. Janeiro, porque o campeonato vai começar antes, campeonatos regionais, vai ter o Campeonato Brasileiro, vai começar antes. A visibilidade dele vai ser muito maior, ele jogar no Brasil. No Lyon, é time que vai brigar, não vai ser campeão francês. Europa League não é o favorito. O time não é isso tudo. Daqui a pouco ele chega lá, não encaixa, vai ser banco num time que é limitado. No Brasil ele é titular. Vários clubes aí vão abrir as portas para ele. Então, mas quem tem capacidade financeira para trazer o Endrick, tem centroavante bom, né? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro, o Caio Jorge está para, pelo menos me parece que tem aparecendo aí um clube da Premier League. Mas eu não sei se a vontade... O Botafogo não tem condição? O Lyon não é do John Textor? O Botafogo talvez tivesse. Mas o Textor está fora do Lyon, né? O Textor já não manda mais nada no Lyon. No Lyon ele foi... E tem uma confusão aí de sociedades, aí eu não sei qual que é uma confusão danada. Com o Botafogo a coisa hoje é meio estranha, mas eu imagino que o Botafogo também tivesse como arcar com mas precisa um custo ver, alto. Eu acho que essa possibilidade já deve ter sido ventilada para ele. Já deve ter sido colocada para ele voltar para o Brasil. Né? Agora, eu não sei se, como eu falei, eu não sei se ele está disposto, estaria disposto a voltar para o Brasil. Eu não sei como ele encara, eu não sei como o staff, né, os empresários, as pessoas que estão ao redor dele encarariam esse tipo de vamos voltar para o Brasil. Até usando, como o Zinho falou, o exemplo do Vitor Roque. A gente não sabe, eu particularmente não sei. Eu não acho que... O Vitor Roque não jogou no Barcelona, foi emprestado também, não jogou. O Betis. Não foi bem e chegou no Palmeiras, levou um tempo para entrar, mas é um cara de 20 anos. O Endrick fez 19. O Fluminense classifica para Libertadores, ele não joga como centroavante do Fluminense? Do Fluminense? Sim, ele joga de terno e sapato de cromo alemão. O único problema é o din-din. Já entrava no sapato de cromo alemão. Eu levantei aqui um assunto porque eu vivi isso. Eu já era campeão do mundo. Estava no Japão, mas queria jogar mais uma Copa. Eu abri mão de uma parte boa do meu salário para retornar para o Brasil para tentar ir para a Copa, porque chegou um momento que o Zagallo não me convocava mais para a seleção, depois da Copa América de 95. O ano de 96, ali, 97, eu não estava indo mais para a seleção, e eu via alguns jogadores indo. Eu falei, cara, vou voltar para o Brasil. Eu entrei num acordo lá e tudo, o Palmeiras abriu as portas novamente, porque queria montar um time para ser campeão da Libertadores. Eu pensei, peraí, Filipão no comando, monta time que ganha Libertadores. Se eu volto, sou campeão, eu tenho chance novamente de ir para mais uma Copa. Eu estou dando um exemplo que eu vivi, tá? Eu não estou falando aqui da boca para fora, que às vezes o fã de esporte, é mole falar isso, né? O cara tá lá na Europa, o cara não quer voltar. Eu estou falando que quem quer jogar uma Copa do Mundo tem que fazer alguns sacrifícios, alguns esforços. E um deles é abrir mão de alguma coisa na Europa para no Brasil jogar e se destacar e aparecer, que a chance aumenta. Tá pensando aqui, tem uma diferença das passagens de Endrick e Vitor Roque pelos gigantes espanhóis, né? O Endrick teve pouquíssimas oportunidades, diferentemente do Vitor Roque, né? Vitor Roque chegou a ser titular do Barcelona, apesar do Lewandowski. O Mbappé do Vitor Roque foi o Lewandowski. Também brigar por posição com o Lewandowski não é nada mole. É claro, e aí acho que o Zé foi muito preciso, quando o Endrick... Então, pessoal, sou o vídeo para ter gostado, né? Aqui a ESPN falando, a gente não importa que mesmo, né? A ESPN falando de jogo, né? E depois, um forte falando do Endrick, né? Que o Endrick tem a possibilidade de voltar para o Brasil. Eu acredito que, para mim, o melhor destino possível para eles. O que ele quer? Maturação, tempo de jogo, né? Maturação, tempo de jogo e a convocação. Se ele quer isso, ele tem que estar num lugar que tem visibilidade. O campeonato francês é isso aqui, ó. É isso aqui. Ele não vai conseguir ter a visibilidade que ele quer lá. Para mim, o melhor destino para ele, se ele quiser realmente Copa,
Copa do Mundo. Ele vem pro Brasil jogar 6 meses aqui, faz um contrato de 6 meses, joga aqui, vai pra Copa, volta e vai pro Real Madrid, cara. Pra mim, se eu fosse ele, quer visibilidade para jogar a Copa, visibilidade, tem que vir pro Brasil. E aqui ele vai estourar, vai fazer 20 gols, 30 gols, e vai pra Copa. E como ele não ir pra Copa? Fazendo, estourando aqui. Estourando, fazendo gol de tudo que é jeito aqui e tal. A gente sabe a qualidade dele, que fez gol de Champions League, fez gol no campeonato, na Copa do Rei, fez gol no campeonato espanhol. Ele vai conseguir fazer gol aqui. E vai fazer gol pra caraca. Acho que, acredito que o objetivo maior dele, que é a Copa. Já que a Copa ele precisa de visibilidade e fazer gol. Aqui, velho, ele vai ter muita visibilidade, o Ancelotti está aqui, e gol pra cacete ele vai conseguir fazer esse campeonato fácil, fácil, tá? Que é o brasileiro. Então, acho que acredito que seja a melhor coisa que ele pode fazer.